Olá, Pai Senhor Jesus, mais uma segunda-feira aqui para meditarmos juntos na Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar o Evangelho de Jesus conforme escreveu João, o discípulo amado, né? Ele se intitula assim porque provavelmente ele sabia do amor que Jesus tinha pela vida dele. Então, nessa certeza que movia o coração de João, ele se declara como discípulo amado. E nós temos que nos declarar também como discípulos amados do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, eu oportunamente quero orar ao Senhor, entregar esse momento a Ele, e que Ele venha ser glorificado através da santa palavra, né? Através das Escrituras Sagradas, porque Ele nos deixou, e assim, debruçados sobre a palavra, nós vamos vencendo dia a dia. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor, porque é do alto que vem o nosso socorro. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui meditando na Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos purificar, Pai, todos os dias. Nos ajuda, Senhor, nesse processo, nos ajuda na caminhada. Vivifica, Pai, o nosso coração, a nossa mente, nos dá sabedoria e entendimento. Nos conduza, Senhor, nos conduz em todas as coisas, porque sabemos que a Tua palavra é luz, que a Tua palavra é o caminho, que a Tua palavra é a verdade, é digna de toda aceitação. Pai, coloca a Sua doutrina, coloca os Teus mandamentos no nosso coração para que não venhamos a tropeçar. Nos ensina, Senhor, a nos mantermos em pé pelo poder que há no Teu amor. Que possamos construir, Senhor, a nossa casa na rocha que é Cristo. Nos ensina com esse texto, Pai, e que nós possamos não somente ouvir, mas também entender e viver. E assim o Seu nome será devidamente santificado e glorificado. Tem misericórdia de nós, Pai, perdoa os nossos pecados, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Bom, capítulo 13 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. O título é bem interessante porque diz: Jesus lava os pés dos discípulos. E esse momento onde Jesus ele está ali com os discípulos antecede a crucificação. Jesus, então, ele deseja ansiosamente estar com os discípulos, ceiar com eles. E ceia aqui significa comer junto, partilhar o pão, ter comunhão, conversar, aprender, ensinar. Lógico que nessa ocasião quem ensinava era Jesus, né? Porque ele era o Messias tão aguardado de Israel. E os judeus, reconhecendo ali que ele era mestre, que ele era o Messias, então seguiam a Jesus e aprendiam dele tudo aquilo que era necessário. E foi tão importante esse aprendizado que durou e dura até hoje, durará até quando Jesus voltar, né, para buscar a sua igreja. E aqui, um pouco antes dessa festa da Páscoa, ali enquanto estava acontecendo essa comunhão de Jesus com os seus discípulos, homens que o próprio Cristo chamou. Ele mesmo fez o convite e esses homens ali, de bate-pronto, começaram a seguir Jesus. E quando Jesus ele nos faz esse convite, nós também devemos, embora seja difícil, eu mesmo confesso que quando eu recebi esse convite de Jesus, eu não quis abandonar o meu pecado e preferi continuar nas trevas ao ter que iniciar a minha jornada ali, a minha caminhada com Cristo, à luz das Escrituras. Mas Jesus foi misericordioso comigo e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco, né, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu passei, das minhas experiências. O meu testemunho de vida, ele glorifica a Deus, porque Deus ele me tirou de um lamaçal de pecado. E nesse momento aqui, quando Jesus está comendo com seus discípulos, Jesus ele se alimenta, conversa, ensina, né?
bate um papo ali com os discípulos e no versículo 4 diz que levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha, cingiu-se e depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. Veja, Jesus está ali com os discípulos, comendo, sentado à mesa. De repente, Jesus se levanta, tira os vestidos, porque naquela época eles usavam vestidos, né? Eram roupas que protegiam tanto do calor, como também à noite, né? Do frio. Só que Jesus, ele tira aquela roupa para ficar mais à vontade. Você pensa, Jesus fazendo isso. Ele tira aquela roupa, né? Ali como se ele tivesse de paletó e gravata, mais ou menos assim para a gente entender. Ele tira aquele paletó, aquela gravata, fica ali à vontade, coloca água numa bacia, chama os discípulos e diz assim: olha, coloquem o pé de vocês aqui, nessa bacia com água, que eu vou lavar o pé de vocês. Esse Jesus é muito incrível, porque assim, ele está no meio de um evento, ele está ali no meio de uma situação formal até, devidamente vestido, só que ele rompe a tradição, ele rompe os protocolos e ele vai ensinar então uma grande lição aos discípulos. E depois que ele termina de lavar os pés dos discípulos naquela água, um por um, então ele volta e se senta com os discípulos. Então você vê que Jesus, ele não está muito preocupado com essa coisa de uma rotina, de uma liturgia, de um protocolo, de um cronograma. Simplesmente ele chama os discípulos, começa a comer com eles, de repente ele comeu ali, se levanta, chama os discípulos, ele mesmo coloca água na bacia, não pediu para ninguém, e começa ali então essa situação toda, esse amor todo, esse serviço de Jesus com os discípulos, porque naquela época lavar os pés de alguém era coisa de escravo, era coisa que quando uma pessoa muito importante chegava na casa de alguém, para não entrar com a sujeira da rua, então os escravos da casa lavavam os pés daqueles convidados. Isso era honrar, né, aquele convidado, aquela pessoa ilustre. E Jesus, o ilustre, o Rei dos Reis, simplesmente ele faz o contrário do que o mundo espera. E é engraçado porque Pedro estabelece um diálogo com ele e Pedro diz assim: mestre, não tem como eu colocar meu pé aí. Eu fico imaginando Pedro, o constrangimento de Pedro por compreender e de repente entender que seu pé estava imundo. Como assim, Jesus lavando meus pés? E Pedro é Pedro, né? Não tem jeito, ele sempre se pronuncia. E é bom porque Pedro, ele mostra que nós temos que ser espontâneos com Jesus. Errar faz parte do processo. E não era um erro voluntário de Pedro. Eu não consigo ver Pedro errando deliberadamente. Ele era, às vezes, meio falastrão, né? Às vezes ele era meio até inoportuno. Mas isso mostra que ele tinha tanta intimidade com Jesus que ele não ficava muito preocupado com essas coisas. Então ele diz assim: mas como assim o senhor vai lavar os meus pés? Não dá. E Jesus fala assim: olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E sabe o que eu fico pensando? Que ali era o momento da ceia. A ceia que antecede a crucificação. E eu vejo muitas pessoas determinando quem se senta, quem não se senta à mesa de Jesus, porque a mesa é de Jesus, a ceia é dele. A igreja também é dele. Mas eu vejo algumas pessoas determinando quem senta, quem não senta, quem pode, quem não pode, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem senta na direita, quem senta na esquerda, quem sobe no altar, quem... Eu fico vendo tanta gente fazendo tantas coisas, só que na hora de excluir pessoas da Santa Ceia, ou do culto de ceia, elas sabem determinar quem pode e quem não pode. Só que elas não são capazes de se levantarem, interromperem ali aquela comunhão
pegar uma bacia com água e lavar o pé das ovelhas de Cristo. E eu acho isso muito interessante porque aquela mesma pessoa que se diz discípulo, um líder, um pastor, um apóstolo, seja lá o que for, ele é tão bom naquilo que ele faz, naquelas ordens que ele mesmo cria, naquela liturgia, numa lei que não salva ninguém, porque quem salva é Cristo. De repente essas pessoas, elas não são humildes para lavar o pé das outras. Só que Jesus disse assim que se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que Jesus está dizendo? É necessário essa relação. É necessário que eu lave os seus pés, é necessário que você permita. Então, quando eu lavo o pé de alguém, e quando alguém permite que eu lave o pé daquela pessoa, ou que seja ao contrário, quando alguém lava os meus pés e eu permito, isso quer dizer que nós estamos em igualdade. Nós somos partes um do outro. Porque quando eu vou tomar banho, a minha mão lava o meu pé, e o meu pé permite ser lavado pela minha mão. A minha mão lava a minha cabeça e minha cabeça permite ser lavada pela minha mão. Então isso é corpo. É cada um na sua função e é cada um estabelecendo um canal, um canal de comunicação com o outro de humildade. Porque o cristão, ele não dita regras para quem pode e para quem não pode. O cristão, ele não serve as pessoas para dizer, olha, você entra ou você sai. Não, todos são chamados para o evangelho. Todos, sem exceção. Então, quando Jesus ele serve aquela ceia, ele está ali fazendo parte com aquelas pessoas. E ele para o que ele está fazendo para lavar os pés. E aí, o mais interessante é que, quando Pedro entendeu, Pedro permitiu. E aí Jesus diz assim, porque eu vos dei por exemplo, para que vocês façam da mesma forma. Isso no versículo 14, 15. Então ele fala assim no 16, olha como que isso as pessoas não pregam nas igrejas. Elas dizem assim, na verdade, a palavra de Deus diz, na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que Jesus está querendo dizer? Olha, se vocês não fizerem isso, se vocês não lavarem os pés uns dos outros, se vocês não tratarem com humildade uns aos outros, vocês estão declarando com o seu comportamento que vocês são servos e se consideram maior que o seu próprio Senhor. Que vocês estão sendo enviados às nações, mas que vocês se consideram maior do que aquele que os enviou. E quem que nos enviou? Quem que é o nosso mestre? É Jesus. E por que antes disso Jesus diz assim, ora, se eu sou o Senhor, e vocês me chamam de Senhor porque verdadeiramente sou o Senhor, e se eu estou fazendo isso, eu estou deixando isso de modelo para vocês. Então, quando as pessoas pregam sobre a Santa Ceia, e a ceia, e elas cortam aquele pedacinho de pão, e dão aquele copo representando o sangue de Cristo, lógico, a gente faz isso em memória, né? Mas o que Jesus ensina aqui, ao contrário do texto que Paulo escreve aos Coríntios, porque ali é uma palavra que muitas pessoas usam de forma deturpada, por que no momento da ceia a gente não lê João 13? Por que no momento da ceia o líder, que é tão bom para excluir as pessoas da mesa e dizer, olha, você não pode se sentar à mesa, por que esse mesmo camarada aqui não pega uma bacia e não vai lavar o pé do pecador? Porque Pedro aqui é pecador, Judas é pecador, Mateus é pecador, João é pecador. Jesus não chamou santo, gente perfeita. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente prega, porque a gente, ao invés de incluir pessoas para o reino, nós estamos, na verdade, mandando fora, lançando fora. E se essas pessoas não estiverem em Cristo, onde elas estarão? Se só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E depois que Jesus lavou o pé dos discípulos, Jesus vem com mais uma novidade. E ele diz assim, olha, para que se cumpra a profecia, um de vocês vai me trair. Só que ao mesmo tempo, Jesus ele vai ali ensinando, ele vai conversando, ele vai fazendo, porque Jesus não é só de teoria. Ele prega, ele vive, ele deixa exemplo.
ele toma iniciativa, ele não precisa pedir nada para ninguém, ele mesmo faz, porque ele mesmo se declara servo de todos. É bem ao contrário das pessoas hoje em dia, que bate no peito, eu sou servo de Cristo, mas o modelo de Cristo não serve. Ao modelo das Escrituras não serve. Então esse Cristo eu não conheço. Esse Cristo que estão pregando por aí, eu conheço o Cristo da Bíblia, que pega a bacia, lava pé dos discípulos, não exclui ninguém, bota todo mundo para sentar com ele na mesa. Tem paciência com Pedro, quando Pedro faz as perguntas mais inoportunas, nos momentos mais inoportunos. Porque Jesus gosta de relacionamento. Jesus não gosta de gente soberba. Aquela que sabe tudo, que não pergunta nada e vai tomando conselho com o seu próprio coração. Esse Jesus resiste, esse Jesus rejeita, e a palavra diz que Deus odeia esse tipo de comportamento. Então aqui, quando Jesus ele termina de dar esse bom exemplo que nós devemos seguir, ele diz assim no versículo 18: não falo de todos vós, eu bem sei quem tenho escolhido. Porque assim, muitos são chamados e poucos escolhidos, mas nesse caso, Jesus já estava anunciando a traição de Judas. E tudo isso acontecendo ali no momento da comunhão, do partir do pão. Tudo isso acontecendo no momento da ceia. Igualzinho nas igrejas hoje. Todo mundo santo indo tomar ceia. Porque hoje em dia nas igrejas só toma ceia quem está santo. Só que não é o que Jesus ensina aqui. O que ele quer dizer? Todo mundo está com o pé sujo, e todo mundo tem que se purificar, e todo mundo tem que participar da comunhão, da ceia. Agora, todo mundo é escolhido? Não. Todo mundo é chamado, todo mundo recebe o convite para a graça, para a salvação. Só que ele diz assim: não falo de todos vós. Ou seja, tinha 12 homens ali com Jesus. Então ele fala assim: olha, eu não estou falando isso para todos, ok? Não é para todos. Prestem atenção no que eu estou dizendo e preste atenção no que eu vou fazer. E aí ele diz assim: para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou-se contra mim. Ou seja, Jesus está comendo com 12 pessoas. Ele fala assim: aquele que come o pão comigo, tinha 12 pessoas comendo o pão com ele. Então ele vai anunciando ali uma situação que estava pronta para acontecer. Só que Jesus ele é tão discreto e ele é tão amoroso que ele anuncia as escrituras sagradas, ou seja, ele diz assim: olha, lembra quando os profetas falaram a respeito da minha crucificação e que haveria um no meio de vós que me trairia? Então, essa palavra está se cumprindo hoje. Jesus é a profecia encarnada. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, literalmente. Então, quando você olha para as escrituras, é Jesus. Quando você olha para a sua Bíblia, é a representação, né, física desse Jesus que nós acreditamos. Porque nós não vimos Jesus, eu não vi Jesus sendo crucificado, mas pela fé eu vejo. Eu não vi ele morrendo por mim, mas pela fé eu vejo. É pela fé que eu creio, é pela fé que eu vivo, é pela fé que eu faço os meus sacrifícios de gratidão. Porque hoje eu não mato mais o cordeirinho, hoje eu não mato mais o bichinho, né, para pagar pelos meus pecados. Jesus já fez isso por nós. Só que aqui, nesse caso específico, tinham 12 pessoas com ele, todos comiam à mesa com ele, mas um seria o traidor. E por que ele usa a palavra traidor? Porque ele não considera que estava sendo enganado. Jesus ele não olha para ele e ele pensa assim: poxa, me enganaram. Não, sabe por quê? Porque Jesus sabia. Então ele não foi enganado, ele já sabia. Ele foi traído por quê? Porque a quem ele chamou não permaneceu. Então quando nós andamos com Cristo, mas não permanecemos na palavra, nós somos traidores. É isso que está escrito aqui. Porque ele usa a palavra traidor. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente no texto. Então ele diz assim: na verdade vos digo, se alguém vos receber, recebem a mim também. E se recebem a mim, recebem ao meu Pai. Então você vê que nesse capítulo, Jesus ele vai dando várias informações. E ele vai deixando tudo solto no ar.
Por quê? Porque ele quer que a gente preste atenção no que ele fala. Então, assim, ele começa se sentando à mesa, ele começa comendo, depois ele para, levanta, pega a bacia, enche de água, lava os pés dos discípulos. Pedro começa a questionar Jesus daquela prática. Jesus começa a ensinar que aquilo era necessário, porque temos que ter parte um com o outro. E de repente ele começa a falar de traição, que um daqueles ali que comia com ele seria o traidor. E aí de repente ele diz, olha, eu vou enviar vocês e se ninguém receber vocês, também não recebem a mim. Mas se alguém receber vocês, então estão recebendo a mim. Quem recebe a mim, através de vocês, também recebe ao Pai. Então hoje nós somos quem leva Jesus para as pessoas. E quando alguém me recusa, ou recusa alguém que está falando da palavra de Deus, recusa o próprio Cristo. Quando nós falamos com base nas Escrituras, na opinião pessoal. Mas quando nós pregamos a verdadeira palavra de Cristo e alguém não nos recebe, na verdade ele está rejeitando o próprio Cristo. Por isso que Cristo vem falando de traição. Então toda vez que alguém rejeita o evangelho, é um traidor. É aquele que grita, crucifica-o, crucifica-o. Porque prefere Barrabás. Por quê? Porque o semelhante se atrai. Então todo mundo que tem caráter de Barrabás vai gritar por Barrabás e crucifica-se Jesus. Então aqui eu aprendo isso. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo é aquele que se permite ser enviado e enviado para falar a palavra. Agora, muitos não vão ouvir, isso é fato, porque muitos ali também não ouviram a Cristo, e Jesus ele deixa isso bem claro. Quem são os traidores? Aqueles que rejeitam a verdade. Porque todo traidor tem por base a mentira. E vive de mentira. E foi isso que Judas fez. Quando ele se vendeu. Quando ele permitiu que no coração dele o valor daquelas poucas moedas pudessem ter para ele mais valor do que o próprio Cristo, que morreria para salvar a vida dele. E a gente vende Jesus por poucas moedas. Porque que preço tem a nossa vida, a ponto de Cristo morrer por nós? E qual é a nossa oferta, o nosso sacrifício de gratidão? Quantas vezes nós nos debruçamos na Bíblia? Quantas vezes nós nos debruçamos na palavra para descobrir de Deus aquilo que Ele quer de nós? Quantas vezes a gente ora perguntando, Senhor, porventura eu tenho te traído? Porventura eu tenho zombado da sua palavra? Porventura eu tenho me negado a receber aqueles a quem o Senhor enviou até mim? Porque uma época da minha vida eu fui assim, vinham falar de Jesus para mim e eu não queria. E depois teve uma época que eu falava de Jesus, mas eu defendia os meus pecados. Até que Jesus realmente ele ministrou ali algo especial no meu coração, né? E eu fui aprendendo e ainda continuo aprendendo. Mas eu já traí Jesus. Né? Eu já fui Judas. Já fui correndo ali, né? Falar mal do evangelho, ou falar mal de cristão que queria me discipular e eu não aceitava correção, não aceitava disciplina, não queria ler Bíblia. Eu só queria que Jesus cuidasse de mim. E de fato ele cuidou. Mas se eu tivesse morrido, eu não teria alcançado a salvação. E é isso que me faz ler a minha Bíblia todos os dias. Não é para ser melhor, para ser mais crente. Porque eu sou cristã a partir do momento que eu recebi Cristo. Aí eu entrei num processo e Cristo ele vai me lapidando todo dia. Então todo dia eu acordo já tendo vencido o meu ontem. Então quando eu acordei hoje, eu gritei, eu sou vitoriosa. Por quê? Porque o ontem eu venci. E estou vencendo hoje também. E amanhã com certeza eu acordarei com o meu dia de hoje vencido, em Cristo. Por isso de glória em glória, de fé em fé. Porque eu tenho fé que amanhã será melhor. Porque Cristo já fez todas as coisas. E quando Jesus, então, ele termina ali, ele conclui essa fala dele, né, de dizendo que eles precisariam tomar aquilo como modelo e fazer exatamente como Jesus ele faz, de não excluir ninguém, pelo contrário, de incluir as pessoas, seja na ceia, seja no lavar dos pés, na humilhação de um com o outro, né, de entendermos que somos todos iguais.
Jesus, então, ele começa ali um outro ensino. Porque esse capítulo 3, ele meio que tem 3 divisões. A primeira diz respeito ao lava-pés. Depois ele vem e, de fato, ele conclui essa questão de Judas. E olha que interessante. João estava deitado no peito de Jesus, debruçado no peito de Jesus, tamanha intimidade que ele tinha. E ele faz essa narrativa, porque foi ele que escreveu esse evangelho. Só que Jesus, aqui nesse momento, ele está com o coração turbado, diz o versículo 21. Tendo Jesus dito isto, ou seja, tudo aquilo que vem antes, turbou-se em espírito. Porque Jesus ele estava ali ensinando os discípulos pacientemente, e de repente Jesus ele se lembra que seria traído. E aí o espírito dele fica turbado, o espírito dele fica angustiado. E ele afirma a seguinte frase: na verdade vos digo que um dentre vós há de me trair. Só que os discípulos ficaram olhando um para o outro, diz o texto. Que os discípulos então ficaram olhando um para o outro. E tipo, se perguntando, quem será, quem será, quem será? Hoje é assim, né? Acontece alguma coisa, nunca é a gente. Eu não sei o que Judas pensou, porque ele já tinha feito negócio com os fariseus. Ele já tinha vendido Jesus. Ele só estava na pendência de definitivamente concluir o negócio, receber o dinheiro. E aí, é interessante que Jesus, aliás, João, né, narrando essa passagem bíblica aqui, na presença de Jesus, ele diz assim, aliás, Pedro diz assim para João: ô João, pergunta aí pro mestre, né? Aí um fazendo sinal pro outro, tipo assim, pergunta aí, pergunta aí. E é engraçado que Pedro, ele era muito ousado, mas nesse momento, quando se referiu a descobrir quem estava traindo Jesus, Pedro não teve coragem de perguntar. Eu não sei se ele pensou que era ele. Eu não sei o que ele pensou, mas Pedro, aquele que fala mais que todo mundo na Bíblia, né, que ele é ousado, assim, ele tem essa intimidade com Cristo, ele não pergunta. Então ele vê João reclinado no peito de Jesus, muito próximo, e eles conversam com sinais ali, olha, pergunta pro mestre, pergunta pro mestre. E aí, esse João pergunta assim: Senhor, quem é? Só que Jesus não dá um nome, igual a gente, né? Ai, você viu fulano? Quem? Ah, fulano de tal. Só que Jesus, ele não é fofoqueiro, então ele não fala o nome, mas ele fala assim, ó. Ele dá um indício de quem seja. E ele diz assim: é aquele com quem der o bocado molhado. No caso aqui, bocado é o pão. Só que assim, tinha 12 pessoas ali com ele. Tinha 12 pessoas. Só que quando ele molhou o pão, porque tem uma sequência aqui. Jesus primeiro diz assim, olha, João pergunta: Senhor, quem é? Aí Jesus responde: é aquele a quem eu der o bocado molhado, né? O pedaço de pão molhado ali na sopinha, não sei que molho que eles estavam usando. E nisso, eu não sei aonde estava a atenção dos discípulos, né? Porque o texto diz assim, que Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas Iscariotes. Só que é engraçado que depois que Jesus deu o pão para Judas, Satanás entra nele. Ou seja, antes de tudo, Satanás não estava em Judas. E Judas já tinha dado indício que trairia. Porque alguém precisava cumprir as escrituras. E aí, nesse momento, Satanás entra em Judas. E engraçado que o João e os outros discípulos ficaram olhando e não entenderam nada. Porque aqui no texto diz assim: e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito que Jesus tinha dito aquilo. Ou seja, eles querem saber quem é o traidor, Jesus anuncia quem é o traidor, só que eles não compreenderam nada. E a gente é assim, às vezes Jesus está falando, está dando dica, né? Está dando sinais,
tá ali demonstrando tudo que vai acontecer, quem é traidor, quem é bom amigo, quem que é mau amigo, quem faz, quem não faz, e a gente está distraído. E ali nenhum deles entendeu. Nenhum deles entendeu. Só que Judas foi fazer o que tinha que ser feito. Judas, então, ali ele foi terminar o serviço porco, né, por assim dizer, que ele havia começado. E aí, quando ele come daquele pão, ele sai. E é onde ele vai se encontrar ali com aqueles fariseus, né, para negociar as moedas de prata pela vida de Jesus, né? E esse texto aqui hoje, quando eu lia, né, que eu meditava nele, eu fiquei pensando assim, né? Jesus, ele é Deus encarnado, mas ele não teve a pretensão de viver como sendo Deus e fazendo coisas para se mostrar, para se aparecer. Pelo contrário, ele se colocou como servo, né? Ele se colocou ali como um homem humilde, cheio de dores, que passou tudo o que tinha que passar por amor de nós. E ele conclui, João conclui, né, essa narrativa dizendo assim, que Jesus ali disse para eles: um novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros, como eu amo vocês, e que também assim vocês amem uns aos outros. Porque quando a gente ama, a gente não se importa se a gente vai lavar o pé das pessoas. A gente não se importa de se humilhar pelas pessoas. A gente não se importa se vão debochar da gente. A gente não se importa se tem traidor ou não. Porque aqui eles estavam todos reunidos e o traidor estava entre eles. Então, quem é que trai a gente? O inimigo não trai a gente porque a gente não confia no inimigo. Quem trai a gente é aquele em quem a gente confia. Aquele que a gente chama para andar junto, aquele que a gente escolhe para andar junto. Então, a gente tem que, a exemplo de Cristo, observar o comportamento das pessoas, não para julgar, mas para identificar. Porque quando a gente sabe, Jesus aqui ele não fica decepcionado. A Bíblia diz que o espírito dele ficou turbado, mas ele não ficou decepcionado, surpreso, magoado. Ai, Judas vai me trair. Não, ele simplesmente aceitou. Por quê? Porque antes disso ele diz, para que se cumpra as profecias. Para que se cumpra a escritura. E o que eu aprendo com isso? Que no nosso meio, na nossa parentela, na nossa vida social, no nosso trabalho, na escola, enfim, existirão pessoas traidoras. Mas nós não estamos habilitados a excluí-las. Nós não podemos excluir essas pessoas. Nós não podemos dizer se elas podem ou se elas não podem. Nós não podemos, né, tomar o martelo, né, na mão e sentenciar. O que nós devemos fazer? Amar, incluir, servir. Porque quem não serve como Cristo serviu, diz a palavra que se coloca como sendo maior do que o próprio Senhor Jesus. Por isso que Jesus ele faz questão de, antes de pregar isso para os discípulos, ele deu exemplo. O que acontece com a gente? A gente quer pregar a palavra, mas a gente não dá o exemplo. E Jesus é o contrário. Primeiro ele dá o exemplo. E aí ele autentica, ele explica. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que conversar com as pessoas, dando exemplo com a nossa própria vida. Porque nós estamos aqui a serviço. Né? Então, assim, eu acho muito triste hoje olhar para algumas pessoas que não estão cabendo mais dentro das igrejas. Porque ninguém quer amar. Então, assim, para frequentar um lugar, você tem que seguir regras de liturgia, de pastor. Aí é uma igreja que coloca regra para uma coisa, outra igreja coloca regra para outra coisa. E a palavra de Deus está esquecida. Então, assim, eu gostaria muito de conversar com algumas lideranças e perguntar para eles por que eles não pregam esse capítulo 13? Por que no momento da ceia eles não lavam o pé daquelas pessoas que estão ali? E ao contrário de Cristo,
que incluiu todo mundo, inclusive o traidor, e até partilhou do pão com ele. Porque aqui Jesus disse que o traidor é aquele a quem eu der um pedaço de pão. Ou seja, ele dividiu o pão. E não expôs Judas, e não disse o nome de Judas ali para todo mundo. Os discípulos não compreenderam, porque eu acho que eles estavam tão atônicos, estavam tão perplexos com a informação, que eles não foram capazes de compreender. Porque assim, quem em sã consciência trai Cristo? Quem em sã consciência trai Jesus? Quem em sã consciência vende o próprio Salvador? Quem negocia o Evangelho em sã consciência? Só um traidor. Então, será que essa liderança não é uma liderança traidora? Quando, de acordo com as Escrituras, elas não vivem o modelo de Cristo e destroem a teologia de Paulo quando ele prega aos Coríntios e distorcem totalmente o texto? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e a gente tem que amar as pessoas e trazer as pessoas. E quando a gente entrega essas pessoas para Cristo, aqui no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que tem pessoas que estão querendo levar pessoas a Deus por meio delas. E elas querem ser o caminho, elas querem ser a verdade, elas querem ser o próprio Deus. Elas decidem quem senta na mesa da ceia, elas decidem quem canta, elas decidem quem louva, elas decidem quem prega, elas decidem tudo. E eu não sei onde está Jesus nesses cultos. Eu, de verdade, eu não entendo. Mas eu creio na palavra e eu vivo essa palavra e eu me esforço para entender essa palavra. E de passar para todo mundo aquilo que eu tenho aprendido. Por quê? Porque eu já estive na pele daqueles que foram excluídos. E eu sei o que eles sentem. Eu sei a dor que é. Então eu tenho autoridade para dizer. Eu tenho testemunho de vida, eu tenho história para contar. Tanto dentro da igreja heteronormativa, como da igreja que prega um evangelho homoafetivo. Então, eu vejo um monte de gente ainda no pecado da imoralidade sexual, e não que eu queira levantar a bandeira para uma coisa ou para outra, mas onde essas pessoas, vamos colocar assim, a liderança hétero bate no homoafetivo e diz que é pecado. Tá, se esses homoafetivos saírem dessas instituições, eles vão para onde? Se Cristo não está na igreja desses camaradas? Essa é a pergunta. Então, assim, é fácil chegar e falar assim: ah, fulano tá pecando, fulano comete imoralidade sexual, fulano tá no isso, tá no aquilo. Só que se as igrejas hoje elas simplesmente vivessem o evangelho da graça e não da desgraça, se elas simplesmente amassem o outro, elas entenderiam que todo mundo precisa de processo. Então, assim, o que você tem que fazer? Traz o travesti, traz a prostituta, traz a lésbica, traz o alcoólatra, traz o drogado, traz todo mundo e apresenta para Jesus. Ó, fulano, esse aqui é Jesus, Jesus, esse aqui é fulano. Beltrano, esse aqui é Jesus, Jesus, esse aqui é Beltrano. É assim. E aí, quando essa pessoa estiver caminhando com Cristo, aí é Jesus que se responsabiliza. Aí é Jesus que vai dar conta daquilo ali. É Ele quem vai purificar. É Ele quem vai batizar com Espírito e fogo. Qual que é o problema? É que a gente quer batizar a pessoa na água um dia, e quando ela sai da água já está com maurela e asinha. Só que não é assim. Isso não é evangelho. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que começar a falar a verdade. Nós temos que destronar as mentiras e o pai da mentira. Mesmo que isso nos custe muito, mesmo que isso
nos faça sentir na pele o desprezo, mesmo que isso nos faça, sabe, lutar sozinho contra um mundo iníquo, com pessoas religiosas, sabe, que não se prestam a ler a Bíblia e só falar a verdade. Só falar a verdade. Às vezes eu fico pensando assim, essa pessoa deve estar pregando e lendo Almeida Fiel. E aí, como é um vocabulário, um português muito assim, né, acima da média do português das pessoas, porque às vezes eu acho que as pessoas não interpretam a Bíblia porque elas não sabem interpretar texto, não sabem português. Aí não sabe a diferença de onde coloca a vírgula. Aí tira tudo do contexto. Só que assim, isso aqui é muito simples. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem mistério aqui. Precisa ser um grande teólogo para entender. Só que quando eu entendo que Jesus é o caminho, qual que é a minha obrigação? Pega o cego, direciona até Jesus. Porque quem que é o cego espiritual? É aquele que não consegue enxergar o caminho. Então você direciona essa pessoa para Jesus, coloca ela no caminho, anda com ela ali um tempo, até que ela consiga, né, se manter ali naquele caminho, e Jesus vai cuidando dela. Aí você vai falando a verdade, você vai falando sobre vida, você vai falando sobre amor, você vai falando sobre graça, sobre... E Jesus vai cuidando, é o Espírito Santo que vai, sabe, direcionando aquelas pessoas. A nossa obrigação como discípulo de Cristo é somente trazer as pessoas para o Evangelho. Porque bater com a Bíblia é fácil. Eu quero ver andar uma légua, quero ver andar 2, 3, 4, 5. Porque é fácil falar que ama. Só que não quer andar junto. É fácil falar que é cristão, mas faz acepção de pessoas. É fácil falar que é cristão, mas vê um monte de gente fazendo coisa errada e não abre a boca para falar assim, querido, isso aqui não é bíblico. Olha, isso aqui que você está fazendo depõe contra o Evangelho. Isso aqui que você está fazendo exclui pessoas. E a gente não precisa ficar, sabe, criando inimizade com todo mundo. Mas a verdade, a rocha, ela vai ser o canal de muitas inimizades. E Jesus disse isso: quando vocês forem odiados pelo meu nome, deem glória a Deus. Só que ninguém quer ser odiado. É muito difícil a gente querer ser odiado. Só que no mundo, e eu estava pensando sobre isso, assim, no mundo a gente quer ser amado. Só que no reino a gente quer servir. E aí não dá para fazer os dois. Porque quando você está a serviço do reino, é natural que você seja odiado. Por quê? Porque quando você vai defender o Evangelho, e defender o Evangelho que eu digo é falar a verdade de Cristo, né? E eu já paguei o preço já, né? Porque eu fui falar sobre Santa Ceia e a liderança não aceitou. Como tantas outras coisas, tipo tomar um cálice de vinho, tomar uma latinha de cerveja no final de semana, sei lá o quê. Sabe? E é tanta regra. Então, assim, essa liderança que é boa para colocar regra é a liderança que mais erra. Porque o único mandamento que Jesus deixou, que é amar o próximo, essa liderança não faz. Porque condena a latinha de cerveja, condena o cálice de vinho. Aí diz que não pode participar da Santa Ceia, porque afinal de contas tá vivendo amaziado, ou não abandonou o cigarro, ou sei lá o quê. Então, assim, não é mais fácil a gente pegar essa pessoa que ainda fuma, que ainda pratica imoralidade, que ainda mente, que ainda fofoca, seja lá o pecado da pessoa, porque todo mundo é pecador, todo mundo carece da graça. Não é mais fácil pegar essa pessoa e incentivá-la a ficar no caminho que é Cristo? Isso não é muito mais cristão? Isso não é muito mais serviço ao reino? Então é isso que nós temos que fazer. É só isso, é só ler a Bíblia, meditar e seguir direitinho. Sabe? E seguir direitinho. E tem uma coisa nesse texto, no finalzinho do capítulo 13, só para concluir, que Jesus diz assim:
falando com Pedro, né? Tu darás a tua vida por mim, Pedro? Porque Pedro, ele entrou num diálogo ali com Jesus e ele não entendeu para onde Jesus ia, porque Pedro só se converteu depois. Conversão genuína foi só depois. Aí ele diz assim, você, Pedro, você vai dar vida por mim? Você não entendeu nada do que eu preguei nesses 3 anos, né? Porque tem gente que é assim, anda com Jesus uma vida e não sabe o que tá fazendo ali, né? E aí ele diz assim, o galo não cantará enquanto você não me negar 3 vezes. E não é que o galo obedeceu? Eu não sei que horas que esse galo cantava. Eu não sei que horas que era. Eu não sei. Mas Jesus, ele dá uma ordem. E aí o galo espera Pedro negar 3 vezes, depois o galo canta. Ou seja, esse galo tinha mais discernimento que a gente. Por quê? Porque quando Pedro negou a 3ª vez, ele cantou na hora. Sabe por quê? Porque a criação louva ao Senhor. Porque a criação adora o seu Criador. E o galo obedeceu. E o galo não cantou até que Pedro tivesse negado Jesus 3 vezes. Então, acho que a gente precisa se parecer só um pouquinho com esse galo. Só um pouquinho. Em obediência. Porque quando Jesus deu uma ordem para a tempestade, lá no mar, a natureza, a criação obedeceu. Quando Deus resolveu abrir o mar vermelho, a criação também obedeceu. Quando Deus resolveu mandar o dilúvio, a criação também obedeceu. Quando escurece, as estrelas obedecem. Quando o planeta Terra fica girando sem parar, em volta dele mesmo, em volta do Sol, porque o Sol é estático, né? Ele não se movimenta. Desde a criação. Desde a criação. E nós, os racionais, né? Só que não, porque o próprio Deus diz, né? Olha, não fiquem se comportando como os cavalos, né? Tenham um pouco mais de juízo. Não sejam tão impetuosos, né? Não vivam de acordo com as suas próprias vontades, porque vocês vão se dar mal. Vocês vão galopar e vão se dar mal. Vocês estão colocando a experiência de vocês na própria força. E aqui ele termina esse texto de João 13 com... Para mim isso aqui é encantador, né? O galo, que não tinha nada a ver com a história, nem sei onde esse galo estava, nem sei qual que era o cenário ali, né? Perto de quem, porque eu não estava lá, a Bíblia também não dá detalhes, mas a única coisa que eu sei, e que eu tenho certeza, é que o galo ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Agora me explica, como é que o galo sabia as 3 vezes o momento exato que Pedro ia negar? É o sobrenatural. Agora, se um galo é capaz de estar atento ao que Jesus diz, quanto mais nós, que somos chamados de filhos. Sabe, quando eu vejo um galo obediente, eu fico com vergonha de mim. Eu fico com vergonha de mim porque eu sou mais racional que o galo. Eu sou mais importante para Jesus do que o galo. Jesus não morreu para salvar a vida do galo, ele morreu para salvar a minha vida e para perdoar os meus pecados. O galo, quem que é o galo? Quem que é a jumenta lá de Balaão? Mas ela obedeceu, o galo obedeceu, todo mundo obedece, menos a gente. Então assim, leia o texto, capítulo 13, né, do evangelho que escreveu João, medite nessa palavra, nos ensino, nas frases épicas que Jesus, ele fala umas coisas assim que a gente realmente tem que parar para pensar um pouco. Porque nada do que saiu da boca de Jesus foi à toa. Tudo tem um propósito. Tudo é importante. Tudo é para nos ensinar algo valioso para a nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Nada que Jesus tenha verbalizado, nada que Jesus tenha praticado é à toa. Tudo que ele fez, tudo que ele viveu,
durante os poucos anos de vida, em especial durante o curtíssimo tempo de ministério que ele teve ali a oportunidade de servir as pessoas e de dar bom testemunho e de ensinar coisas na teoria e na prática, tudo é valioso. A gente tem que se apegar nas palavras de Jesus. Nem que a gente não leia a Bíblia inteira, mas as palavras de Jesus a gente tem que ler. A palavra de Jesus a gente tem que ler, porque tudo que ele fez a gente tem que repetir. Porque ele mesmo diz assim, o servo não é maior que o seu senhor. E se eu que sou senhor estou fazendo, ai de vocês se não fizerem. Porque o modelo eu estou deixando. O modelo eu estou praticando. E tudo que eu estou falando, eu estou pregando e eu estou vivendo aquilo tudo que eu estou pregando. Então, assim, medite nas escrituras, né? Leve mais a sério a Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é digna de toda aceitação. E é tão digna de aceitação que o galo cantou na hora exata em que Pedro negou 3 vezes. Eita, galo obediente, né? Então, assim, é óbvio, né, que a gente pega esses exemplos, assim, que parecem meio malucos, né? Mas que é uma realidade, que o galo obedeceu. Que Judas traiu. Que Jesus ensinou. Agora só nos cabe uma coisa: pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensina todos os dias. Somente isso. E naquele grande dia, Jesus vai olhar e vai dizer: ah, meu servo fiel, vinde a mim, ovelhas do meu Pai, filhos benditos, filhos amados, em quem eu tive prazer. Porque o prazer do Senhor não está no quanto nós acertamos, no quanto nós lemos Bíblia. Ler Bíblia é essencial, porque é a palavra que transforma, é ela que cura, é ela que nos ajuda, é ela que cura as nossas enfermidades, as nossas depressões, as nossas tristezas. Tudo é a palavra de Deus, então é importante. Mas assim, eu não sou mais cristão porque eu leio mais Bíblia. Eu não sou mais cristã porque eu obedeço mais. A minha relação com Deus é de gratidão. E porque eu sou grata a Ele, porque eu sei de onde Ele me tirou, e é interessante que todos os dias eu me lembro de onde Deus me tirou. Porque quando eu me lembro de onde Ele me tirou, e eu olho para a minha vida hoje, aí o meu coração se alegra, o meu coração fica agradecido, e aí nasce naturalmente em mim uma disposição para buscar. Porque eu fico pensando assim, poxa vida, se Deus cuidou de mim quando eu era traidora, quando eu não obedecia, quando eu negava o nome dele, quando eu desprezava a graça, quando eu ofendia a ele com os meus pecados, uau, e agora? Eu preciso da resposta. Por quê? Porque eu já estou salva. Então é natural em mim que eu queira fazer algo. É natural louvar a Deus, é natural, é quase que faz parte da minha vida. Parece que se você não faz, você morre. Por causa da gratidão. Então, quando a gente crê em Cristo, não importa a fase do processo. A gente tem que respeitar o processo do outro. As pessoas são diferentes. Sabe? Então, às vezes, a gente vê lá uma pessoa há 10 anos, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o coração daquela pessoa. E porque Ele conhece o coração daquela pessoa vai prestar conta para Ele naquele dia. Não é para mim. A minha obrigação é amar aquela pessoa. E mesmo que ela insista no pecado dela, a minha obrigação é continuar amando. Porque quando eu insistia no meu pecado, Jesus continuou me amando. Jesus continuou me perdoando. Então eu preciso ensinar aquela pessoa, olha, não se preocupa com o seu pecado. Só confessa a sua miséria para Deus e pede para Ele ter misericórdia de você e para Ele te perdoar. Mesmo que você não saiba nem no que você está errando, não importa. Porque, às vezes, sabe, dói você, às vezes, falar para uma pessoa do pecado dela. E, às vezes, você vê que aquela pessoa está num pecado mesmo, assim, sabe? Mas dói nela quando você fala do pecado dela. Seja ele qual for.
Então, ao invés de ficar botando o dedo na ferida do outro, ama. Ô fulano, Jesus te ama, cara. Confessa seus pecados. Mas quais pecados? Não sei, fala com ele. Você vai direcionando aquela pessoa, você vai ensinando aquela pessoa a buscar Deus, o próprio Espírito de Deus vai convencer a pessoa do pecado dela. Mesmo que você não aborde, você confessa para Deus, Senhor, fulano de tal, tá nesse pecado aqui, assim, assim, o Senhor sabe, né? Ajuda, Pai, fala. E nesse processo você vai falando, não, fulano, não sai da presença do Senhor, não. Ele vai te curar, ele vai te cuidar, ele vai te convencer dos pecados. Relaxa. Mas o problema é que a gente não respeita o processo das pessoas. E isso é cruel. Ah, mas a gente tem que falar de pecado. Fala dos seus. Ué, hein? Por que vai falar do pecado do outro? Fala dos seus. Se condena você mesmo. Se examine você mesmo. Não, mas é porque... Não, O único que não tem pecado aqui que pode atirar a primeira pedra é Jesus. E ele não atirou a pedra, não. Ele amou aquela pessoa. Ele amou aquela mulher. Enquanto estava todo mundo lá, ó, com a Bíblia na mão para bater nela, porque hoje não atira mais pedra, bate com a Bíblia. Jesus, sabe o que ele fez? Ficou só ali, ó, escrevendo na areia. E aí quando todo mundo saiu, porque não tinha como ninguém jogar pedra nela, porque eles conheciam a lei. E o povo era tão hipócrita que eles conheciam. E sabe o que é pior? Que as pessoas conhecem a Bíblia. Só que elas só querem a Bíblia para bater no outro. E a gente tem que parar com isso. E a gente tem que exortar essas pessoas. Porque tem gente morrendo. Porque uma língua que profere palavras de maldição mata mais do que uma espada real. Então, sabe, a gente que tem essa consciência, a gente tem que amar essas pessoas. Não, mas a gente tem que falar do pecado. Não, você não tem que falar do pecado. Você tem que falar dos seus pecados. Conta a sua vida para a pessoa. Olha, eu pecava nisso, Jesus me libertou. Eu pecava naquilo ali também, Jesus foi lá e me deu um esfrega. Fala da sua vida, fala dos seus pecados. Eu duvido que o Espírito Santo não vai confrontar aquela pessoa. Foi assim comigo. Só que enquanto estava todo mundo esfregando meu pecado na minha cara, eu tinha pavor de Deus. Eu não suportava, eu tinha ranço de Jesus. Por quê? Porque as pessoas infernizavam tanto a minha vida que eu tomei bronca de Deus. Então eu sei do que eu estou falando. E por isso que eu decidi no meu coração não falar do pecado de ninguém. Porque o meu pecado eu carrego, né? Eu já tenho que dar conta do meu pecado, já tenho que carregar meu fardo, é pesado. Poxa vida. Mas eu troquei o meu fardo com Jesus. Eu não ando mais com aquela mochila cheia de imoralidade, de iniquidade. Ensine a pessoa a trocar o fardo com Jesus. Se esforce para aquela pessoa não sair da presença de Jesus. Porque durante o caminho, Jesus vai conversando com ela. Durante o caminho, Deus vai convencendo. Durante o caminho, Deus vai disciplinando. Você acha que falar do amor de Jesus é insuficiente? Falar que Jesus morreu por aquela pessoa é insuficiente? Não é. Esse negócio que tem que enfiar o dedo na cara e falar de pecado, isso é para quem não quer falar dos próprios pecados. Eu falo dos meus. Eu não tenho problema de falar dos meus pecados porque já está na mão de Jesus e quem falar de mim vai ter que se ver com ele. Porque eu conto tudo pro meu pai. Conto tudo pro meu pai. Falou mal de mim, eu conto pro meu pai. Pai, fulano falou mal de mim. Ah, fizeram não sei o que contra mim, eu vou lá e conto tudo pro meu pai. Conto tudo pro meu pai. Tudo. Não tem nada que não aconteça no meu dia que eu não conte pro meu pai. E meu pai resolve, que meu pai é severo, hein? Meu pai é bravo. Ele senta num trono, e é um trono assim, cheio de glória. E tá lá no céu. E aí tem meu irmão mais velho também, que tá lá à direita dele. E lá eles têm um exército, cheio de anjo. E aí quando meu pai se aborrece com alguém, aí é labareda de fogo. Então eu nem me preocupo. Então assim, sabe, vamos amar mais. Vamos
trazer as pessoas para a presença do nosso Pai. Eles também são filhos. Aqui ninguém é descendente de Abraão. E os que eram também já estão em outra fase já da salvação, porque Jesus já determinou que era deles. Porque foram os filhos de Abraão que gritaram crucificam. E ainda bem, né? Porque aí abriu uma oportunidade para nós. Então, assim, quem não tem pecado que atira pedra. Porque a gente é tão bom para falar do pecado dos outros, aí a gente vê uma liderança corrupta e não vai lá exortar, né? Porque afinal de contas não quer perder cargo. Então, assim, para concluir, quando você vê uma pessoa muito, muito, muito no pecado, escandalosamente vivendo uma vida de pecado, pensa assim, cara, essa pessoa precisa muito de Jesus. Aí você se lembra do que Jesus fez por você, quando você vivia lá os seus pecados. Ah, não, mas o meu pecado era pequenininho, vai nessa. Adão e Eva só comeram um fruto, e a humanidade está pagando o preço até hoje. Aí você olha para aquela pessoa, qualquer pessoa, por mais pecadora que ela seja, aí você fala, pô, essa pessoa aí tá boa para amar, hein? Porque imagina se essa pessoa se converter. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E imagina você tendo o privilégio de participar disso. E aí naquele dia você leva as suas mãos cheias e se apresenta para o Senhor. Porque ele vai pedir, hein? Ele vai pedir conta. Ele vai pedir a prestação de conta. E aí eu quero ver. E aí ele vai falar, e aquele seu vizinho lá que estava naquela vidinha assim, assim, assim? Que vizinho, Senhor? Jesus está anotando, porque lá tem o livro com o nominho dos salvos, mas também tem o livro lá das obras. E obra não é só fazer, obra também é se omitir e não fazer. Então, assim, sabendo fazer o bem e não faz, é pecado. Está lá no livro de Tiago. É muito simples, é só ler a Bíblia. Sabe por que a gente erra? Porque a gente não lê Bíblia. A gente só lê Salmos para ter uma palavra de esperança, a gente lê Provérbios para o nosso coração ficar embriagado de tanto amor. Só que lá no dia do juízo, Deus não vai julgar pelo amor. Porque está todo mundo condenado nos seus pecados. O amor de Jesus é para a salvação. É esse que é o mistério do Evangelho. Então, assim, a partir de hoje, vamos nos comprometer com isso. Quando a gente vê uma pessoa muito louca no pecado, assim, quando eu falo muito louca, é nesses pecados mais robustos, no sentido de que nossos olhos enxergam, porque o pior pecado é aquele que a gente não vê, que está enraizado no nosso coração. Mas quando a gente vê uma pessoa assim muito doidinha, muito longe de Jesus, assim, nesse sentido de ainda viver lá as suas fraquezas, a sua carnalidade, vamos nos comprometer com Jesus. Que a nossa oração seja, Senhor, me ensina mais essa pessoa, do jeitinho que o Senhor amaria. O que o Senhor falaria para ela? Como é que o Senhor trataria? O que o Senhor daria para ela no dia de hoje? E assim como o bom samaritano, diferente do sacerdote e do levita, não passar de largo. Não virar o rosto como se aquela situação não existisse. Porque próximo é quem se faz próximo do outro. É quem procura no outro a necessidade. É quem repara no outro e de fato se preocupa e se importa e traz para dentro. Para dentro do coração a dor do outro, a fraqueza do outro. Eu posso falar, eu não tive ninguém me discipulando. E o processo foi difícil, mas Deus não me abandonou. Agora, você imagina se a gente ajudar essas pessoas, nós que entendemos o processo, nós que já vencemos essa etapa, nós que já compreendemos isso, imagina como que a vida das pessoas não vai ser mais fácil? Se nós ajudarmos, se nós servirmos. Cara, vai ser surreal. Vai ser surreal. E não é pra gente se aparecer, é pra Cristo aparecer. Por que a igreja está tão mal falada? Por que as religiões estão tão divididas? É por causa disso. É só por causa disso. E isso é profecia do Antigo Testamento, né? Quando Deus ele diz assim, eu vou espalhar todo mundo.
Eu vou espalhar todo mundo, depois eu reúno. Reúne quem? O remanescente, os escolhidos. Sabe por quê? Porque são poucos. Bem poucos. Por que a gente não escolhe fazer parte dos poucos? Por que a gente não abandona essa multidão? Por que a gente não abre mão de ir na direção do mundo? Por que a gente não abre mão de se corromper todo dia? De consumir coisas que não nos edificam? Por que a gente não gasta tempo estudando a Bíblia para viver isso aqui e poder ajudar pessoas efetivamente, trazendo elas para Jesus? Porque quando eu abro mão de mim mesma para ler a Bíblia, isso me dói. E eu não quero sofrer. Porque afinal de contas, a vida já me bateu tanto. Eu já fui tão humilhado. Eu já fui tão isso, eu já fui tão aquilo. O que você sofreu perto do que Jesus passou por você não é nada. Não é nada. Quantas vezes você levou 39 chibatadas? Quantas vezes você levou cuspida no seu rosto? Tudo junto, né? Tô falando tudo junto. Quantas vezes você estava ali fazendo bem e as pessoas te criticando? Falando que você é mentiroso, falando que você é baderneiro. Porque Cristo sofreu tudo isso aqui, ó. A carne dele foi esmagada. E ele não tinha feito nada. E até o ladrão na cruz reconheceu, hein? E o ladrão na cruz diz assim pro outro: cala sua boca. Você não tá vendo que esse homem é inocente? Nós merecemos. Ele não. Aí Jesus olha pra ele, cara, é muito louco isso. Jesus olha pra ele e fala assim... Aí ele olha, né? Jesus deve olhar pra ele e ele falou assim: ô Senhor, quando o Senhor voltar com o seu reino... Olha o entendimento que esse maluco teve lá na cruz. Ele falou assim: Senhor, quando o Senhor voltar com o seu reino, o Senhor se lembra de mim? Quando que foi que Jesus pregou pra aquele bandido? Quando que foi que Jesus pregou pra aquele camarada? Mas sabe quem convenceu ele? O Espírito Santo. Porque quando ele defende Jesus, e Jesus não precisava de defensor. Mas quando aquele camarada abre a boca e ele manifesta algo verdadeiro acerca de Jesus contra aquele outro bandido, na hora Jesus olhou para ele. Eu tenho certeza disso. Porque na hora que Pedro negou Jesus pela terceira vez e o galo obedeceu Jesus e cantou, Jesus estava passando e mirou o olho de Pedro. Por que pro ladrão da cruz ele não ia olhar? E ele mira no olho daquele bandido, daquele ladrão. E aquele ladrão fala assim: ah, quando o senhor voltar com o seu reino, lembra de mim. Cara, quem foi que pregou isso pro bandido? Quem foi que pregou isso pro cara? E a gente tem a Bíblia e não sabe dessas coisas. O nosso amor é muito raso. O nosso compromisso com esse Cristo é muito superficial. A gente trata Jesus como um malfeitor. A gente trata Jesus como um cara que é indigno da nossa confiança. Porque a gente prefere estar no meio dos amigos, a gente prefere estar agradando liderança, a gente prefere estar agradando um monte de gente que não vale nada, só pra gente não ficar mal na fita. Agora, Jesus ficar magoado, tudo bem. O Espírito Santo se entristecer, tá tudo certo. Isso é tão hipócrita. Isso é tão covarde. Isso é tão inaceitável. E sabe por que eu digo isso? Não é porque eu sou mais santa, não. É porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei das minhas prostituições. E na boa, eu não volto mais pra lá, mas de jeito nenhum. Eu abomino aquele lugar. Eu abomino o mau cheiro daquele lugar. Eu abomino aquelas práticas. Só de pensar literalmente, sabe, de verdade. Quando eu penso no que eu fazia na minha vida, eu sinto ânsia de vômito real. Aí eu fico pensando assim: Jesus, caramba, é muito amor que o Senhor sentiu por mim, Pai, é muita paciência. Aí é como se Jesus falasse assim pra mim: faça o mesmo pelas pessoas. Só que eu não tenho poder de curar. Eu não tenho poder de salvar. Eu não vou pra cruz morrer, né? Na forma que Jesus fez. Mas quando eu carrego a minha cruz nesse sentido espiritual, eu consigo discernir aquilo que eu tenho que ser para o meu próximo. Eu consigo entender a necessidade do meu próximo.
Porque quem muito foi perdoado, também muito foi amado. E é um evangelho tão simples. Tão assim, simplesmente simples. E ao mesmo tempo tão extraordinário. E a gente quer ser comum. Cara, a gente pode ser sobrenatural. E a gente quer ser natural. Nós queremos o comum. Nós queremos o que todo mundo está fazendo. Quando Jesus fez algo que ninguém mais vai fazer por nós. E a gente continua dando valor para as 30 moedinhas de prata. E a gente prefere trair Jesus. Por causa de dinheiro, de família, de casamento, de filho, de isso e daquilo. E a gente vai criando um monte de Deus. E a gente vai adorando esse monte de Deus. E são todos inúteis. E naquele dia, esses dias eu estava lendo Salmos e Deuteronômio. E a palavra diz assim, que naquele dia, eu fico até imaginando assim, Jesus falando, me dá até um negócio aqui, um frio no estômago. Você imagina, naquele dia, Deus chegando para você e falando assim, ué, cadê seus deuses? Eles não vão vir te socorrer, não? Eles não vão vir te salvar, não? Porque é isso que vai acontecer. E eu anotei uma frase num caderno que eu tenho. As pessoas vão passar a eternidade com o Deus que elas escolheram servir a vida inteira. Se você adora a Deus e serve a Deus, você vai para a eternidade passar a sua eternidade com ele. Se você adora o Satanás, você vai passar a sua eternidade com ele também. Porque a eternidade é do lado do Deus que a gente serve. Mas como que eu sei a que Deus eu estou servindo? Lê na Bíblia. Lê na Bíblia. Não é se tornando um religioso, um teólogo. Não é isso que eu estou falando. Leia a sua Bíblia. Nem que for um capítulo por dia. Meditando, aceitando, sendo disciplinado, sendo orientado, permanecendo no caminho, amando o próximo, incluindo pessoas, parando. Porque sabe por que as pessoas morrem? Por causa do nosso preconceito. A gente tem que parar de excluir pessoas do reino por causa dos nossos preconceitos. Porque Jesus aqui não chamou a gente para dar opinião pessoal sobre o pecado de ninguém, sobre a vida de ninguém. Cada um vai dar conta de si mesmo. Só que nós, aqueles que compreendem as Escrituras, vão dar conta de nós e do que nós deixamos de fazer pelo outro. Então, eu concluo aqui. Eu realmente espero que quem ouvir essa mensagem leia o texto, capítulo 13 de João, e medite profundamente para entender como é que Jesus se comporta no partilhar do pão, na comunhão com os irmãos, no serviço, no amor ao próximo, se humilhando, não querendo ser maior que ninguém, não fazendo acepção de pessoas, dando uma ordem e o galo cumprindo a ordem. Simples assim. Esse é Jesus. Lindo, fofo e simples. Porém santo e juiz. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fica com Deus. Que Deus possa abrir o seu entendimento. Que você possa se constranger, que você possa se envergonhar. Porque nós somos miseráveis. Davi, nos Salmos, ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou um homem miserável. E Paulo também disse, miserável o homem que sou. Porque querendo fazer o bem não faço, e o mal que não quero, esse acabo fazendo. Nós temos que confessar isso a Deus todos os dias. E Davi, ele se refere a ele como sendo um homem pobre. E ele era um cara rico. Extremamente rico. Só que quando ele diz, olha para mim que sou um homem pobre e tem misericórdia de mim, ele está querendo dizer que ele não tem nada dele mesmo. Porque tudo que ele tinha foi Deus que deu. Ele, por ele mesmo, era pobre. É isso que ele está querendo dizer. E a gente, porque às vezes tem um carrinho, um negocinho, já quer pisar em todo mundo. Então, assim, a gente tem que honrar a esse Deus com a nossa vida de serviço ao próximo. É isso que honra a Deus. Quando a gente entender que a nossa vida,
a serviço do reino é o que glorifica a Deus, a gente não vai querer mais ser servido por ninguém. A gente vai até sair no tapa quando alguém quiser servir. Porque a gente vai falar, não, 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 não. Eu não sou digno do seu serviço. Eu quero te servir. E aí sabe o que acontece? Os dois se servem. Porque aqui Jesus, ele diz o que para Pedro? Se eu não vos lavar o seu pé, você não faz parte de mim. Então vamos lavar os pés uns dos outros. Vamos ajudar a todos nessa caminhada. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até sexta-feira no Facebook, se você quiser, né, compartilhar mais um tempo com a palavra de Deus, me fazendo companhia. E segunda-feira aqui também, né, a gente de novo aqui compartilhando a palavra. Eu confesso que eu tenho vontade de entrar todos os dias. Quem sabe? Né? Por enquanto é de sexta e de segunda-feira. Segunda-feira aqui no Instagram e sexta-feira no Facebook, no mesmo horário, às 21h. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada pela companhia e medite nisso, tá bom? Porque o reino precisa do seu serviço. As pessoas estão morrendo, então você também precisa se posicionar e servir. Sirva a todos, independente se haverá uma recompensa. Sabe por quê? Porque o seu galardão está no céu. Dessa terra ninguém leva nada, né? Como disse o salmista, o que nós levaremos para o túmulo? Nada. Então, até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.